Bom, gente, retornamos para a segunda parte da aula de hoje. Agora a gente vai falar sobre as características, né, de layout de página. Bom, aprendemos na primeira parte que toda vez que se trata de página inicial, estamos referenciando a edição e formatação de texto. E toda vez que estamos falando de inserir, significa que nós iremos agregar valor. Quando agora se trata de layout de página, o que eu preciso saber, professor? Qual que é a palavra-chave para eu conseguir responder? Estrutura. Você vai mexer na estrutura do arquivo em si. Então, vejam, o seu documento já foi editado, já foi formatado, já foi agregado valor com tabelas, imagens, organograma, inserção de links. Então, o que eu preciso fazer agora? Mexer com a estrutura. E toda vez que falar para você sobre layout de página, você tem que imaginar o seguinte: bom, se eu vou aumentar a página, layout de página, se eu vou modificar a orientação, o documento pode estar na posição vertical, que chamamos de retrato, ou na posição horizontal, que chamamos de paisagem. Aí eu quero dividir o texto em coluna. Tudo que tratar sobre essa respectiva estrutura, você encontra layout de página. Agora vamos ver o que mais se cobra. Primeira coisa, margens, né? Quando você realiza um trabalho científico, você sabe que a norma da BNT pede para colocar tal configuração na margem superior, inferior, à esquerda e à direita. Se ele te perguntar no concurso como que eu faço para alterar as margens, você já sabe que vai na guia, layout de página, opções margens. Se ele te pedir, estou trabalhando com carta, não estou trabalhando com ofício, então na hora da impressão, se eu não modificar a orientação, vai sair de forma deformada o meu documento. Então eu tenho que mudar a orientação. E para mudar a orientação, você vai aqui em layout de página. Imagine que você sabe, e é até título de curiosidade, por padrão, todo documento Word ele vem no tamanho A4. E você quer diminuir esse tamanho, por exemplo, para A3. Por exemplo, o que você vai fazer? Você tem que ir no layout de página. Outra coisa muito importante, quebras. Vou até colocar em vermelho aqui, porque quebras eu vou abrir um slide específico para isso, tudo bem? Bom, números de linha. Imagine que você esteja, gente, fazendo, tá, uma ata na qual você quer colocar o número das linhas para que as pessoas assinem. Então, você pode colocar este recurso. Uma coisa que cai também em concurso muito interessante, hifenização. É um nome que parece ser difícil, mas não é tanto assim. Hifenização é o seguinte: imagine que a sua fonte esteja muito grande mesmo. E aqui eu tenho uma frase. Então, suponha que página, como está numa fonte muito grande, não vai ficar nessa linha, né? O que acontece? Ela vai para uma linha separada. Se você quer que a página comece aqui, mesmo que não caiba totalmente, e o seu resto continue na outra página, você tem que selecionar essa opção, que é a hifenização. A hifenização permite o seguinte: bom, a página ela não cabe por completa aqui na primeira linha, mas eu sei que o pá cabe. Então, coloco o pá, coloco o hífen, e no restante, na outra linha, será incluso o restante da palavra. Esse recurso é chamado de hifenização. Outra coisa muito importante, se cobrar no seu concurso público a seguinte forma: eu preciso que o meu texto seja dividido em 2 colunas numa página só. Isso é muito aplicado em revistas e artigos científicos. E como que eu posso fazer isso? Isso eu estou alterando o texto? Estou agregando valor? Não, eu estou mexendo na estrutura. Se é estrutura, gente, layout de página. Tudo bem? Bom, outra coisa que cai em concurso público, marca d'água. O que é marca d'água? Supondo que você foi aprovado no concurso da Polícia Federal, certo? Normalmente, todos os ofícios, ele tem o brasão da Polícia Federal por trás do texto, né? Como se fosse uma sombra, digamos assim. Então, se ele te perguntar
como é possível inserir uma imagem de fundo d'água no meu documento? Você vai lembrar, você está mexendo no texto? Não, estou mexendo na estrutura. Se estou mexendo na estrutura, layout de página. Então, percebam, se ele perguntar para você de margens, orientação, tamanho, coluna, número de linhas, hifenização e marca d'água, você vai mexer com toda a parte de estrutura do documento, tudo bem? Agora, uma coisa muito importante que eu deixei para um slide para explicar para vocês. Quem já fez TCC ou monografia já passou por essa situação. E o que seria essa situação, professor João? É o seguinte, gente, quando você faz um trabalho científico, você tem que colocar a numeração de página, correto? Mas a página de capa, folha de rosto, sumário, ela não necessita ter o número de página. E aonde que eu quero chegar? O número de página só vai iniciar a partir, né, de introdução. E o que acontece? Quando você clica lá na guia inserir, lá no cabeçalho rodapé, número de página, vai para todo o documento. E aonde que eu quero chegar? É o seguinte, para que você consiga inserir a partir de introdução o número de página, você precisa fragmentar o seu documento. Traduzindo, você precisa dividir o seu documento. E nós chamamos isso no Word de fazer uma quebra de seção. Então, o que acontece? Quando se perguntar no seu concurso público sobre quebra de seção, significa que você está dividindo o seu documento, na qual você tem uma configuração até determinado ponto, depois que você teve a quebra de seção, você pode ter outra configuração. Tudo bem? Então, isso é aplicado muito em trabalhos científicos, justamente por causa que eu citei anteriormente. Você tem que colocar número de página somente a partir de introdução. Outra coisa importante, mesmo que você divide o documento, certo? Você tem aqui a página 1 e você tem aqui a página 2. Você inseriu a quebra de seção aqui, certo? Mesmo se você inserir o número de página, você precisa ir na página 2 e selecionar uma flagzinha, que a gente chama uma caixa de seleção, e desvincular a seção anterior. Porque aqui ainda existe um elo de ligação. Desmarcando essa opção, você quebra o elo. Então, você não tem vínculo com a seção anterior. Então, toda e qualquer configuração que você fizer na página 2, ela não vai ser replicada para a página 1. Então, percebam, quebra de seção, ele permite fragmentar o seu documento. Para quê? Para que você consiga colocar determinadas configurações. Mas vejam, depois que eu fiz a quebra de seção, eu preciso desvincular, tá, a página anterior. Então, é isso que trata, tá, tudo bem? Sobre quebra de seção. Bom, para massificar nosso conhecimento, vamos responder essa questão aqui, que aconteceu neste ano de 2018, para o cargo de analista, para o TRT de Pernambuco, tá? Então, vamos ver o que ele cobra para a gente. Um analista está escrevendo um relatório do Microsoft Word 2010 em português e deseja numerar as páginas da terceira página. Lembra que eu falei? Normalmente é após a introdução. Então, folha, né, a capa, folha de rosto e vem a introdução. Após a capa e o sumário, iniciando pelo número 1. Para isso, deverá posicionar o cursor na final da segunda página e... Então, vejam só, ele está falando que após o sumário, tem que iniciar o número de página. Nessas duas páginas iniciais, você sabe que não se pode ter numeração. Então, logicamente que você tem que colocar o conceito, gente. E qual que é o conceito? Se eu quero colocar formatações diferentes no meu documento, eu preciso de uma coisa só, que eu preciso inserir quebra de seção. A partir disso, não sofra. Vamos encontrar na alternativa algo que fale sobre quebra de seção. Se não falar sobre quebra de seção, você logicamente já elimina. Outra coisa muito importante, qual é a guia que permite fazer isso? E se nós estamos mexendo na estrutura, só tem uma guia que faz isso, que é layout de página. Então, vamos verificar.
Realizar uma quebra de página? Não, não é quebra de página. Quebra de página pula para a próxima. A gente vai inserir uma quebra de seção. Não confunda a quebra de página, que é o Ctrl Enter, com quebra de seção. Muito cuidado. Então, elimina-se essa aqui. Clicar na opção número de páginas da guia inserir. Não, gente, eu não vou na guia inserir para fazer esse tipo de formatação. Então, elimina-se também. Inserir uma quebra de seção. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$ 80,00, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem que ter uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site Lá Concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. Opa, até então tá tranquilo. Para iniciar a próxima sessão na próxima página. Depois deverá inserir a numeração de páginas no cabeçalho ou rodapé da terceira página, sem o vínculo com a seção anterior. Então, vejam, está corretíssima essa questão. Tá? Eu tenho que inserir uma quebra de página, depois eu vou em cabeçalho, rodapé, coloco o número de página e desvinculo a seção anterior. Mas vamos acompanhar o restante. Inserir uma quebra de página. Já falamos que quebra de página não é quebra de seção. Clicar na opção cabeçalho, rodapé da guia, inserir. Não, gente, para fazer isso tem que ser na layout de página. Então, você, por eliminação e por conceito, poderia muito bem responder essa questão. Tudo bem? Então, gabarito alternativa C. Mais uma questão, dessa vez é o TRE de Tocantins. E ele pergunta o seguinte: em documentos do Microsoft Word, para a configuração de margens, orientação de página e divisão de texto em colunas, assim como para a configuração de recuo e espaçamento de parágrafos, utiliza-se as opções disponibilizadas na guia. Bom, essa aqui você poderia utilizar praticamente tudo que a gente citou. Ele está mexendo na estrutura? Tá, mas como você garante, professor? Simples, ele está mexendo na orientação, ele está mexendo nas margens, ele está mexendo nas colunas, é estrutura. Se é estrutura, só tem uma guia. Qual guia? Layout de página. Então,
Alternativa B, design não, página inicial não, arquivo não, exibição não. Tudo bem? Então, essa você não poderia errar. Uma questão dessa, você poderia perder 100 posições no seu concurso. Tudo bem? Então, gabarito alternativa B. Vamos para a próxima questão. Referências. Qual é a palavra-chave? Qual é a palavra-chave que eu preciso saber quando se trata sobre referências? Localização, gente. Localização. Como assim localização? Quando você faz um documento, esse documento ele precisa ter sumário. O que é sumário? Normalmente as pessoas quando vão ler o livro, não leem, né, por completo. Ele vai no sumário, vê os tópicos importantes, né, e vai somente na página que está esse referido tópico. Então, como que eu consigo inserir sumário? Sumário não é uma localização do documento? Sim, é uma localização. Então, qual que é a guia que faz isso? Referências. Outra coisa muito importante. Às vezes, você vai ter no seu documento palavras, por exemplo, do tipo cracker, tá? Uma pessoa que não tem costume com essa palavra pode pensar que nós estamos falando de um tipo de droga ilícita, né? E o que acontece? Normalmente, o que a gente faz? A gente coloca uma nota de rodapé, um asteriscozinho, ou o número 1, e lá no final, eu abro, né, como se fosse uma explicação mais aprofundada sobre o que seria essa palavra cracker. E isso é uma localização, uma forma de você identificar, pô, o que é isso no texto? Eu não sei o que é a palavra cracker, mas ele te indica, ó, nessa parte aqui você vai ter determinada explicação. Então, isso é outra funcionalidade que cai no seu concurso. Inserir nota de rodapé é através da guia referências. Outra coisa muito importante, quando você faz um documento, quando você elabora um relatório, normalmente quando você pega dados, né, de outras fontes para embasar o seu trabalho, você tem que inserir a citação. O que é a citação? É quando você fala que outra pessoa, né, está abordando por determinado assunto. Imagine só, o professor João Kleber falou que segurança da informação hoje é um assunto que muito cai em concurso público. Você não pode pegar o que eu disse e simplesmente colar no seu documento. Você tem que falar o seguinte, segundo o professor João Kleber, tal. E isso é chamado de citação. Tá? Então, essa citação, ela tem que ser referenciada no final do seu trabalho, tudo bem? O que seria referenciado no final do seu trabalho? Seria o quê? As referências bibliográficas. E aí o cara consegue localizar onde que eu falei, qual é o site, se é um livro, se é um artigo. Então, vejam só. Tudo que trata sobre a guia referências é a parte de localização. O que seria a primeira localização? Sumário. Como que eu consigo navegar pelo documento? Depois, eu posso ter inserção de nota de rodapé, que vai massificar o teu conteúdo. Depois, eu posso inserir citação, para trazer credibilidade ao meu documento. E, por último, eu tenho que referenciar da onde eu tirei esses arquivos, da onde eu busquei, né, a abordagem acadêmica para fazer esse determinado trabalho, ou esse determinado relatório. Tudo bem? Então, tudo isso é da guia referências. Palavra-chave, localização, tá? Próxima guia que nós iremos abordar, gente, é a guia revisão, tá? Professor, qual que é a palavra-chave que eu preciso saber sobre a guia revisão? Correção. Então, imagine o seguinte, vamos lá fazer uma análise de tudo que a gente aprendeu. Eu já fui em página inicial, já editei e formatei meu texto. Eu já fui na guia inserir, já agreguei valor com imagens, com tabelas, com letras capitular. Eu já fui em layout de página, mexi nas margens, mexi na orientação, mexi no papel, mexi na coluna. Eu já referenciei o meu trabalho através da guia referência, já inseri citação, já inseri sumário, já inseri as referências biográficas. E agora eu preciso verificar o quê? A ortografia. Eu preciso verificar se tem erro de português. E qual guia que permite fazer esse tipo de correção? Lhe apresento a guia revisão. E outra coisa muito importante que você precisa saber, depois que você faz a verificação de ortografia e gramática, você tem que entender o seguinte, às vezes a palavra está
escrita de forma correta, tá? Na nomenclatura portuguesa, só que é identificada como errada. Por quê? Às vezes você não verificou qual é o idioma padrão do Word. E aí o que você precisa saber? Ir na guia revisão, clicar aqui no idioma e verificar se o padrão está português ABNT. Tudo bem? A ABNT sabemos que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Outra coisa que é muito importante que cai em concurso. Gente, quando você faz um trabalho, por exemplo, imagine que você esteja alocado numa delegacia, você precisa fazer um relatório, seja lá qual o assunto. Esse relatório pode ser compartilhado. Como assim pode ser compartilhado? 2 ou mais pessoas podem fazer esse trabalho, certo? De forma conjunta, desde que você compartilhe esse documento. Então, aonde que eu quero chegar? No Word, como que você consegue trabalhar de forma conjunta? Imagine que você colocou numa página e encaminhou para o seu delegado e falou o seguinte: olha, delegado, dá uma olhada se o meu relatório ficou bacana. O que ele vai fazer? Primeiro ele vai colocar taxado, um risco no meio do texto, e depois, na barra do lado lateral, né, ele vai colocar os comentários. E os comentários permitem falar o seguinte: olha, faça isso, faça aquilo. É como se fosse um chat dentro do próprio documento Word. Então, vejam só que interessante, gente. Dentro da guia revisão, eu posso colocar comentário. E outra coisa também que é interessante, como eu falei para vocês que ele é compartilhado com o delegado, ele pode falar o seguinte: bom, eu vi que isso está errado, eu já vou alterar de forma correta, e manda para você. Você pode aceitar ou recusar essa alteração que o seu delegado fez. Então, o que acontece? Dentro da guia revisão, gente, você pode verificar a ortografia, você pode verificar se o idioma está cadastrado de forma correta, você pode comunicar com várias pessoas que estejam digitando esse documento, e você pode aceitar ou não. Já caiu, o CESP cobrou neste ano de 2018 a seguinte pergunta: quando você compartilha o documento no Word, né, o que acontece? Essa pessoa ela vai editar o mesmo documento que o seu. Ela não vai criar uma cópia, né? E o CESP tocou no assunto. Quando você compartilha um documento, cada pessoa tem uma sua respectiva cópia virtual. Nada a ver. É o mesmo documento. Na hora que fulano de tal alterou esse documento, você consegue visualizar. E se você alterou o documento, fulano de tal consegue visualizar. Por quê? Porque é o mesmo documento. Tudo bem? Então, temos que ficar atento com isso, tá? Então, tudo isso é cobrado quando se trata sobre a guia revisão. Outra coisa que é importante, quando você faz uma correção do texto, você tem um atalho. Este atalho é F7. Então, imagine o seguinte: você já terminou o trabalho, você já quer verificar se está tudo escrito de forma correta, se a ortografia e a gramática está ok. Então, você não precisa ir diretamente na guia revisão, você pode apertar a tecla F7. O F7 vai permitir, tá ok, que você verifique quais são as palavras que estão erradas ou não tenham uma ortografia adequada. Tudo bem? Outra coisa importante: quando você possui essa tela, você tem ignorar uma vez. Significa que essa palavra concursos com 2 S vai ser ignorada. Agora, se você quer ignorar todas as palavras que possuam 2 S, lá que concursos, por exemplo. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completaças no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras. Então, são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidade, 10 de informática, né? E nós temos aí
mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$ 80,00, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site lá, concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. Você clica em ignorar todas. Agora, se você quer falar para o Word, essa palavra está escrita de forma correta. Normalmente a gente coloca nomes de pessoas com Y, por exemplo, e identifica que esteja errado. Ou uma palavra, nome de rua, enfim. E você fala para o Word, olha, não é para considerar que essa palavra ela está errada. Essa palavra ela está o quê? Ok. Então você clica aqui em adicionar ao dicionário. Agora, se você quer deixar na mão do Word, fazer toda a correção, você clica aqui em alterar, alta correção. Ele vai fazer uma autocorreção de forma automática, tudo bem? Então, tudo isso cai sobre a guia revisão. Vamos ver como é que cai em concurso? Essa questão aconteceu nesse ano de 2018 para o cargo de advogado, e a banca foi a Vunesp. Ela cobrou o seguinte: um advogado, após elaborar uma peça jurídica no meio do Microsoft Word 2010, em sua configuração padrão, decide fazer uma verificação de ortografia e gramática no texto. Assinale a alternativa que apresenta o atalho por teclado usado para a verificação de ortografia e gramática. E essa aqui você tem que saber, né, que o atalho que permite fazer a verificação de ortografia e gramática é o F7, ok? Então, gabarito, alternativa B. Gente, última guia exibição, tá? A guia exibição é como o seu documento ele é visualizado. Eu vou abrir um slide somente para isso, mas eu quero que vocês foquem aqui, ó, régua. Isso cai em concurso. O que é a régua? A régua fica aqui em cima, na parte superior do seu documento, é como se fosse uma forma de você se orientar se as margens estão de forma adequada. Por exemplo, as minhas margens estão com 3 centímetros. Então, opa, tá legal, estou seguindo as normas da ABNT. Então, é uma forma de você identificar de forma rápida. Só que se eu quiser desmarcar essa opção, deixar somente o documento, eu posso? Posso. Eu vou em exibição e desmarco a opção régua. Tudo bem? Outra coisa importante, você pode vir aqui dentro da exibição e selecionar quantas páginas você quer através do zoom. Você também pode fazer Ctrl mais ou Ctrl menos, né? Mas se você clicar aqui zoom ou clicar aqui em exibição em 2, 3 colunas, você vai conseguir também. Bom, no tipo de exibição, eu vou abrir esse slide que é mais fácil explicar para vocês, tá? Nós temos 5 tipos de exibição, tá, gente? Nós temos layout de impressão, que é o padrão do Word.
tá? Layout de impressão, que é o padrão do Word. Nós temos esse que parece ser um livro que a gente chama de modo de leitura, tá? Nós temos layout da web. Toda vez que você vê esse globo, significa que é web, tá? Layout da web. Esse aqui, meio que por indução, você consegue verificar. Esse que parece tópicos se chama estrutura de tópicos. E o último, gente, é este aqui. Esse pode confundir com layout de impressão. Mas qual que é o macete, professor? Qual que é a sacada? Percebam que aqui eu tenho margens, aqui eu tenho a parte branca, bem pré-definida, significa que as configurações estão todas ok. Aqui eu não tenho margem, então significa que isso aqui não é um documento pronto, que isso aqui é um rascunho. Então vejam que legal, eu tenho 5 tipos de modos de exibição, sendo que o padrão é layout de impressão, mas eu tenho layout de web, né, da web, perdão, eu tenho estrutura de tópicos, eu tenho rascunhos, né, e também eu tenho modo de leitura. E aí vamos verificar também uma outra coisa que cobrou em concurso. No ano passado, em 2017, eu salvo 2016. Tá? Ele perguntou qual é o mínimo de zoom que pode ser aplicado no documento Word. E a sua resposta vai ser 10%. Qual é o máximo? 500%. Tudo bem? Vamos verificar como é que se cobra isso em concurso público, gente? Bom, a VUNESP, mais uma vez, no ano de 2017, para o cargo de técnico, cobrou o seguinte. Se o ícone, e aí você consegue matar somente com esse globo, toda vez que tiver globo significa internet ou web, né? For selecionado na faixa de opções de exibição do Microsoft Word 2010 BR, o documento será exibido em... Bom, a gente já sabe que isso aqui é web. No modo ficará na página impressa? Não é layout de impressão. No modo de exibição de layout de tela inteira? Não é modo de tela inteira de leitura, né? No modo ficará em uma página web? Opa! Modo web. Tá aqui a resposta, tá? Como a estrutura de tópicos? Não é como a estrutura de tópicos. Como um rascunho para edição rápida de texto? Não é. Então, página web é o globo. Poderia ser como uma página da internet também, que tem a mesma ideologia. Tudo bem? Então, gabarito alternativa C. E para finalizarmos com chave de ouro a nossa aula de Word, gente, essa questão vai envolver praticamente tudo que nós aprendemos até o presente momento. Então vamos lá. João abriu no Microsoft Word 2010 um documento que recebeu de um colega e notou que a função é instantâneo. Olha o conceito, instantâneo é tirar print screen, né? Tirar tela, tudo bem? Do seu computador em si. Da guia inserir está desabilitada para uso. Então, perceba, ele contou uma historinha e falou que o instantâneo não funciona. João pensou em 4 fatores que poderiam causar esse bloqueio. Primeira coisa, a extensão ser do tipo arquivo .htm. Gente, nós sabemos que o Word ele só possui 2 extensões. Ou ele pode ser doc, ou ele pode ser docx. Agora, .htm não existe, então você já vai marcar como falso. Logicamente, se o 1 é falso, você já elimina a alternativa A e a alternativa B. Vamos para o próximo. O arquivo estar protegido por uma senha de gravação. Vamos fazer uma interpretação de texto. Se eu tiro um instantâneo do meu documento, ele vai aparecer uma foto dentro dele. E se eu estou colocando uma foto dentro dele, eu estou alterando o seu conteúdo. Então, logicamente que pode estar protegido por uma senha de gravação. Por quê? Ele não vai ser permitido. Então, verdadeiro. Vamos verificar se todas possuem o 2? Não. A alternativa E também pode ser eliminada, porque a opção 2 é verdadeiro. Então, ficamos entre a C e a D. O arquivo ter sido aberto no modo somente leitura. Sim, tanto é, gente, que para quem não sabe, o Word, para facilitar, né, porque a gente trabalha com o ser humano, né, e ele pode fazer sem querer, de forma voluntária ou voluntária, uma exclusão indevida.
Se você perceber, todo documento Word ele é aberto em somente leitura. E aí você tem que clicar lá na barra superior, habilitar o conteúdo. Aí você sim pode alterar o conteúdo. Então, essa resposta ela está verdadeira. E se encaixa tanto na C quanto na D. E aí é que vem o X da questão. Essa é uma questão difícil, mas que por interpretação você vai conseguir responder. O arquivo pode ter sido gravado como Word 97 2003. Ele falou que o Word ele foi gravado como doc. E aí, o que eu quero que vocês pensem? Utilize o raciocínio lógico, gente. Em 2003, existia print screen? Você conseguiria fazer captura de tela? Não. Então, significa que esse recurso em 2003 não existia. Então, o documento ele foi criado em 2003, ele pode ser aberto com a versão mais nova? Pode. Só que todos os recursos vão funcionar? Não. Então, conseguiram entender a ideia? Aqui, essa resposta ela está verdadeira. Sim, se foi gravado com 97 2003, não vai permitir abrir. E é só você voltar no tempo. Em 97 a 2003 não existia print screen, não existia print. Então, o instantâneo não existia essa funcionalidade. Então, o gabarito é a alternativa D, né? 2, 3 e 4. Bom, gente, finalizamos a aula de Word, né? Espero que vocês tenham gostado, façam uma avaliação da nossa aula, tá? Eu sei que são bastante coisas, mas o Word, praticamente uma questão do seu concurso vai existir, tá bom? Então, se tiver qualquer dúvida, volte 1, 2, 3 vezes e respondam questões para massificar o conhecimento, tá bom, gente? A gente se vê na aula de Excel agora. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está estudando nas nossas playlists do YouTube, aqui da Lá Concursos, professor top de linha aqui da Lá Concursos. Gostou do professor? Bacana, né? Então, olha só, nós aqui da Lá Concursos, nós fizemos aí algo muito especial, um curso muito especial para a PM de São Paulo. Nós estamos colocando uma super demonstração de videoaulas inteiras, atualizadas, completadas no YouTube. No total, nós disponibilizamos aí para o YouTube, né, 76 videoaulas inteiras, né? Inteiras, então são 10 de língua portuguesa, 10 de matemática, 10 de história, 10 de geografia, 5 de atualidades, 10 de informática, né? E nós temos aí mais 21 aulas aí de administração pública. No total, são 76 videoaulas, né? Então, você está gostando, você quer o material, eu faço um convite muito especial para você. Eu peço, por gentileza, né, que vocês acessem nosso site, laconcurso.com.br, né? Lá nós temos o curso, né? Esse curso completo, né? Tem essas 76 videoaulas, tem também, esse curso tem ao todo mais de 200 videoaulas, né, inteiras, e eu tenho certeza absoluta que se você vier estudar conosco, fazer um investimento de 10 parcelas de R$ 8,00, no total R$80, 120 dias de acesso, você vai ficar super competitivo, né? Inclusive com todo o material de apoio necessário. No YouTube não tem o material de apoio, né? Ah, professor, mas por que, professor, que eu deveria se matricular se tem um curso todo no YouTube? Calma, para lá, olha só. No YouTube são apenas 76 aulas, no site são mais de 200 videoaulas inteiras, completas, né? No site tem um material de apoio, no YouTube não tem um material de apoio, isso aí ajuda bastante. Inclusive o seguinte, olha só, somente videoaula não é suficiente, você tem que ter um plano, você tem uma estratégia. Então no site nós temos o nosso personal coach, né? O estudo em regime de metas. Aqui nós vamos controlar o seu desempenho, nós vamos comparar você com o seu demais colega, para os seus colegas, vamos ranquear você, para você ter uma métrica de estudos, tudo bem? Então, pessoal, sou o professor Luiz, convido vocês aí a acessar o site Lá Concurso, fazer investimento. Bacana? Fui, tchau. Clique lá.